Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós vamos continuar nossa série de estudos bíblicos sobre pecados intocáveis. Nós temos falado aí durante algumas quartas-feiras sobre o pecado do orgulho. Lembrando que esses pecados intocáveis são aqueles pecados que comumente nós até esquecemos deles, não considerando como pecado, e acabamos aceitando tais práticas em nossas vidas como se não fossem pecados, como se não fossem ofensas a Deus. E sobre o orgulho, nós já temos visto aí algumas quartas-feiras sobre quais as facetas desse orgulho, né? E hoje nós vamos ver o orgulho do espírito independente. Eu gostaria de antes orar com vocês, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração e nos direcione nesse estudo. Deus Santo e querido, nós primeiramente agradecemos ao Senhor pela oportunidade de pensarmos na Tua Palavra, refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem para nós e pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, transforme nossos corações e mude a nossa forma de pensar acerca da condição do nosso coração, dos pecados que nos rodeiam, Pai, e dos pecados que temos também alimentado em nosso íntimo. Pedimos isso com o auxílio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Esse é o versículo-chave que nós temos usado aqui, né? Pelo menos na sequência sobre orgulho. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. Orgulho do espírito independente. A priori, nós vamos mais uma vez relembrar o que é orgulho, a partir de que definição de orgulho nós estamos falando quando nos referimos a orgulho, uma vez que estamos falando sobre várias facetas do orgulho. Nós vamos seguir uma sequência, um esboço, um sumário aí, que nos guiará acerca desse nosso estudo de hoje. Primeiro vai ser uma definição de orgulho, nós vamos relembrar, como eu mencionei. Segundo, o que é esse orgulho do espírito independente? Quando falamos sobre o orgulho do espírito independente, o que de fato queremos dizer com isso? Nós vamos pensar em alguns exemplos bíblicos, de exortações, exemplos positivos, exemplos negativos, exemplos bíblicos de forma geral. E por último, uma certa orientação para nós, para que lutemos contra a falsa independência, uma vez que o orgulho do espírito independente tem essa caracterização do espírito independente, do desejo da independência. Nós a priori já anunciamos que essa independência é uma falsa independência e, portanto, devemos lutar contra ela. Seguindo, uma definição de orgulho aqui é para nós relembrarmos. O orgulho é o pensamento sobre si mesmo, além do que convém, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. É também arrogância, é também ação que demonstra desprezo em relação ao próximo. Então, meus irmãos, quando pensamos sobre orgulho, estamos pensando sobre isso. Aquela pessoa que pensa sobre si mesmo além do que convém. E geralmente é baseado em características que ele acha que tem, que ele pensa que tem, e em suma é baseado esse pensamento a partir de uma avaliação que ele mesmo faz sobre si. Note que não é um pensamento sobre si mesmo a partir do que os outros falam sobre você, mas o orgulho está muito relacionado a um pensamento sobre si mesmo além do que convém, e geralmente pensamentos a partir de uma avaliação própria, que privilegia certamente as qualidades, as virtudes que supostamente essa pessoa tem.
E o resultado disso é que em muitos casos tais pessoas demonstram desprezo em relação ao próximo, considerando assim tais pessoas superiores aos outros. Então, fiquemos com essa definição aí viva na memória, porque é a partir dela que a gente vai seguir o nosso entendimento, a nossa meditação sobre o orgulho que nós estamos falando aqui. Passando aqui, o que seria esse orgulho do espírito independente? Coloquei assim dois pontos aqui para refletirmos sobre esse tópico, sobre essa ideia, que diz o seguinte: primeiro, esse orgulho começa com a presunção de que é possível fazer qualquer coisa que se queira sem a ajuda de alguém, pressupondo o mérito e a glória do indivíduo. Então a pessoa ela já começa com a presunção de que não precisa de ajuda. É essa ideia da independência, do espírito independente, de uma postura de independência. Eu não preciso de ninguém, eu posso fazer as coisas sozinho. E isso é geralmente associado ao pressuposto de que, ao você concluir essa tarefa, essa atividade, o mérito e a glória é totalmente de quem? Totalmente sua, que fez sozinho. É muito comum quando você percebe, ou quando você se percebe com essa presunção de que não precisa da ajuda de outra pessoa, é muito comum que se perceba também um desejo de não compartilhar o mérito, ou de não dar a glória a quem é devido. A pessoa se orgulha de ter realizado aquilo com o seu próprio esforço sem a ajuda de outro. A gente sabe que tem muitas pessoas que conseguem muitas coisas, fazer muitas coisas na vida mediante a muito esforço e muita dedicação, empenho, né? Só que quando pensamos essas conquistas, essas práticas do ponto de vista de Deus, nós sabemos que não vivemos independente do controle soberano do Senhor e não vivemos numa bolha, né? As nossas conquistas, aquilo que fazemos, são auxiliadas por outras pessoas numa rede, numa cadeia acerca da qual nós nem conseguimos dizer a imensidão, né, dessa cadeia. Isso aqui eu fiz porque alguém me ajudou. Sim, mas quem ajudou essa pessoa? E quem ajudou essa outra? Então é uma teia, uma cadeia, né? São aquelas correntes, né? Juntas uma da outra, que nós nem conseguimos mensurar o tamanho, né? Então, geralmente a pessoa pressupõe o mérito e a glória para si mesma. Um outro ponto seria que tal orgulho resulta, traz como consequência uma postura que rejeita as autoridades constituídas por Deus. O que acontece aqui é que quando esse orgulho do espírito independente está no nosso coração, a tendência é que, em resultado a isso, em consequência disso, adotemos uma postura que rejeita as autoridades constituídas por Deus, porque as autoridades elas impõem limites, impõem padrões, impõem que eu preciso fazer alguma coisa subordinada a alguém. E se eu cultivo essa independência, eu não quero depender de alguém. Eu não quero ter que prestar contas a alguém, eu não quero me submeter a alguém. Então, esse orgulho do espírito independente
ele traz essa consequência. Resulta numa postura que rejeita as autoridades constituídas por Deus. E a priori, esse orgulho rejeita inicialmente o próprio Deus, que é quem diz para nós que somos dependentes dele. Numa das nossas aulas de homilética, no seminário, o professor usou o exemplo de que um certo preletor, que eu não sei quem, aproveitou a data da independência do Brasil, que se comemora a independência do Brasil, e aquele famoso grito de independência, independência ou morte, e intitulou o seu sermão da seguinte forma: dependência e vida. Em vez de independência ou morte, ele intitulou o sermão de dependência e vida, revelando assim uma consciência de que a mensagem bíblica, na verdade, diz respeito a uma dependência de Deus. Então, é necessário muito cuidado quando queremos agir à parte de Deus, à parte das autoridades, à parte daqueles que estão sobre nós, desejando assim viver alheio a leis, a regras, criando o nosso próprio sistema de vida, desejando o nosso próprio mérito, a nossa própria glória, pressupondo que é possível viver sem precisar do outro. Então, que Deus nos ajude disso. Seguindo aqui, meus irmãos, vamos pensar em alguns exemplos bíblicos assim que nos fazem refletir um pouco sobre essa questão desse orgulho. Primeiro aqui que eu coloquei, Deus alerta Gideão sobre o possível orgulho de Israel caso vencesse os midianitas. Está em Juízes capítulo 7, versículo 2. Esse texto ele é bastante conhecido, eu vou ler aqui o versículo. Que diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Aí, nesse caso aqui, o texto continua, a narrativa continua, no capítulo 7 de Juízes, recomendo a leitura, mostrando que Deus vai diminuindo aquela numerosidade do povo até ficar com aquele número que nós conhecemos. Para quê? Para que o povo soubesse que dependia de Deus. E como um alerta a esse orgulho, como o texto diz, Israel poderia se gloriar de mim, e ao vencer os midianitas, se esquecer do Senhor, dizendo: minha própria mão me livrou. O que foi que Deus fez? Deus foi diminuindo até chegar os 300 homens, com os quais o povo de Israel vence ali o exército midianita. Tudo isso para quê? Para que o povo não se orgulhasse. É Deus lembrando que o povo deve dar glória a Deus em todas as coisas. É Deus lembrando que a outra pessoa não pertence à glória, mas somente a Ele. E, portanto, essa dependência de Deus é real. E essa dependência não se pode ser eliminada da nossa vida. Nós dependemos constantemente de Deus. Israel, em tantos outros exemplos, foi tentado a se gloriar. Nós vemos o exemplo que eu estou lembrando aqui, Deus fazendo Israel saber que quando ele tirou Israel do Egito, não foi porque o povo era obediente, não foi porque o povo era bom, não foi porque o povo era o mais numeroso, mas foi porque Deus amou o povo e quis cumprir, se manter fiel à sua aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó, revelando assim que o mérito não está no povo,
mesmo o povo fazendo as suas responsabilidades e tendo que obedecer ao Senhor, Deus deixa bem claro sempre que o mérito sempre é dele e que o povo depende dele. Não há espaço, como alguém já disse, diante da cruz para o orgulho. Não há espaço diante de um resgate tão poderoso que Deus fez com o povo de Israel no Egito. Não há espaço para orgulho. Seguindo aqui, passando aqui o nosso segundo ponto, no Novo Testamento, Paulo defende que assim como os membros de um corpo coexistem de forma interdependente, os crentes precisam uns dos outros para viverem no corpo de Cristo, que é a igreja. E aqui nós vamos ver isso em 1 Coríntios 12, que eu vou ler aqui para os irmãos. 12 a partir do versículo 12. É um texto bastante conhecido em que Paulo está defendendo a unidade da igreja. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato estaria? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que há muitos membros, mas há um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Esse texto me chamou muita atenção, porque vai estar mais adiante aqui na nossa apresentação, que a gente não só depende de Deus, na opinião do apóstolo Paulo, isso na revelação bíblica. Nós não devemos se sujeitar apenas a Deus. A nossa relação de dependência não é somente com Deus. Aqui no versículo 21 ele é categórico ao dizer assim, que os olhos não podem dizer de maneira alguma à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Demonstrando assim o apóstolo Paulo que há essa relação de interdependência. Os membros do corpo coexistem no mesmo corpo. E uma vez que dependemos uns dos outros, não pode haver espaço para o orgulho. Não pode haver espaço para cultivar esse espírito de independência, uma vez que somos totalmente dependentes uns dos outros. Seguindo aqui, queridos irmãos, esse último ponto lute contra a independência. Aqui teria que ter lute contra a falsa independência, né? Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Falsa, para ficar bem certinho. Deixa eu ver, não está dando certo. Enfim, não está dando certo.
lute contra a falsa independência. Leia-se aqui a falsa independência. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Tempos bíblicos. Pronto. Perdão, meus irmãos. Sujeitando-se a Deus em humilhação. Quando eu pensei nesse ponto aqui, lute contra a independência, a ideia é que não tem como ser uma pessoa independente. Ou nós estamos dependendo de Deus, ou não existe outra possibilidade. Mas a questão é que vamos nos submeter a alguém ou a alguma coisa. Vamos submeter a nossa carne, aos nossos prazeres, vamos ser escravos ali e sermos regidos pelas as autoridades espirituais da maldade, ou nós vamos fazer isso com Deus. Nas palavras do Senhor Jesus, não existe alguém livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Então, essa independência, essa liberdade, que poderia chamar assim também, ela não existe de fato. Ou você está debaixo da autoridade e sujeita a alguém ou a outro. E como nós devemos lutar contra essa falsa independência? Escolhendo, nesse caso, decidindo, com a ajuda certamente do Senhor, nos humilharmos e nos sujeitarmos a quem de fato deve receber a nossa sujeição. No caso aqui, primeiramente eu coloquei, sujeitando-se a Deus em humilhação. É o que Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E no versículo 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Na sequência aqui, lutando contra a falsa independência, sujeitando-se aos pais em obediência. Aqui o texto é Provérbios capítulo 1, versículo 8, texto também bastante conhecido, que diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Poderíamos também aqui tranquilamente acrescentar o mandamento do Senhor para os filhos, né? Honrar o pai e a mãe, que é um mandamento com promessa, como o apóstolo Paulo interpreta. Isso nos ajuda a lutar contra essa falsa independência. Seguindo aí, sujeitando-se ao seu irmão, nós vemos isso em Efésios capítulo 5, versículo 21. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão de uma forma bem direta: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse 1 Coríntios 12, 21 é aquele versículo que nós lemos aqui sobre a ideia da necessidade que cada membro do corpo tem acerca do outro. A cabeça não pode dizer aos pés: eu não preciso de vocês. Então, nesse sentido, há uma orientação bíblica a compreensão e a prática, o exercício de fato de considerar o outro superior a mim, e por isso eu me sujeito a ele. E isso nos ajuda a lutar contra essa independência. No quarto aí, sujeitando-se às autoridades. O apóstolo Paulo vai dizer isso, e o apóstolo Pedro também,
de uma forma muito categórica, no capítulo 13 de Romanos, versículo 1, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também tem a mesma compreensão acerca das autoridades. Ele diz no capítulo 2, versículo 13 da sua primeira carta. Versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Versículo 15 ainda: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não existe espaço para uma vida alternativa, independente, uma vez que entendemos biblicamente que as autoridades foram instituídas por Deus. Existe sim uma postura de submissão e obediência, e obviamente aqui estamos falando somente e exclusivamente nos casos em que as autoridades refletem o padrão de Deus, como nós podemos ver na narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, que quando a obediência a Deus e a obediência às autoridades humanas eram colocadas lado a lado em conflito, os apóstolos optaram por obedecer a Deus. Quando eles dizem importa obedecer a Deus e não aos homens. Quando da questão de parar de anunciar o evangelho, que as autoridades judaicas queriam que assim acontecesse. E por último aqui, sujeitando-se aos líderes eclesiásticos. Aqui o texto em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, uma das formas também de lutar contra essa falsa independência, isso mais pensando aqui no contexto eclesiástico da igreja, é pensarmos que devemos ser submissos àqueles que são instituídos por Deus para a condução do povo dele, para o pastoreio do rebanho, para o cuidado espiritual das pessoas. E é tão interessante aqui porque o texto diz que essas pessoas velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Então isso é algo muito, muito sério, ou pelo menos deve ser encarado como algo muito sério. E a ideia, ou o objetivo com isso, do autor aqui, é que esses guias, esses líderes, prestem esse serviço, esse pastoreio, esse cuidado com alegria, não gemendo, ou seja, que não seja penoso para eles ter que cuidar do povo. Nossa, vou ter que cuidar daquele insubmisso, vou ter que cuidar. Não. Ele explica aqui, o autor, que isso não aproveita a vós outros. Não é vantagem, não é proveitoso ter alguém cuidando de vocês que não tem alegria no cuidado. Por quê? Porque ao lidar com constante submissão, ele agora faz esse serviço, presta esse cuidado pastoral, gemendo, insatisfeito, não mais com alegria. Então, meus irmãos, resumindo essa parte aqui, se queremos lutar contra essa falsa independência, não tem outro remédio, não tem outro antídoto. É nos sujeitarmos a Deus, aos pais, às autoridades, no âmbito da igreja, aos líderes, um ao outro, como irmãos em Cristo. E assim Deus vai estar tratando aí o nosso orgulho, esse nosso desejo de sermos independentes.
esse nosso desejo de querermos o mérito para nós. Deus vai estar tratando aí a nossa presunção de que é possível viver sozinho, de que é possível fazer as coisas sem precisar da ajuda de outra pessoa. Deus vai tratar aí conosco também esse espírito de independência, quando na verdade deveríamos ter um espírito de total dependência, porque a dependência já existe, já é real. Por último aqui, para concluir, considere atentamente que querer ter um espírito independente é possível. Tê-lo, porém, não é. Jesus nos ensinou que sem ele nada podemos fazer. Rejeitemos, pois, a falsa independência e submetamo-nos ao Senhor que reina sobre nós. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude a combater essa outra faceta do orgulho, que é o orgulho do espírito independente. Que Deus nos dê uma disposição para termos um coração submisso a Ele, às nossas autoridades familiares, às autoridades do Estado constituídas pelo Senhor, aos nossos irmãos, aos nossos líderes da igreja. E ao olharmos para exemplos bíblicos como o que nós lemos aqui de Gideão, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, possamos refletir no perigo e no alerta que Deus faz acerca desse orgulho, na certeza de que, como membros do corpo de Cristo, precisamos um dos outros e é impossível viver nessa independência, né? Que Deus nos abençoe e você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, qualquer horário que você veja esse vídeo, esse estudo. Deus abençoe.